Olá, pessoal, estamos iniciando mais uma conversa de milhões. Eu, Rodolfo Trandafilova, estou aqui hoje com a doutora Érica Oliveira. Érica Priscila Oliveira, né, doutora? Isso mesmo. Essa doutora que é mãe, é dentista, é implantodontista, é empresária do É, ramo da gente. odontologia, tem 3 clínicas dentárias, tem em São Luís, tem no interior, em Santo Inês. Não é isso, doutora? Doutora, Isso você aí. tem quantos colaboradores lá? Em qual o ano Juntando total? tudo. Em média, 30 colaboradores. E com uma média de 30 colaboradores, tá? Isso aqui não é fraca, não, isso é potência. Ó, doutora, primeiro agradecer você que está chegando no nosso podcast aqui. Fico muito Obrigada. feliz, fico lisonjeado, que eu Obrigada. sei que você é uma pessoa que tem muito conhecimento para passar, já deu muito treinamento para muitas pessoas, já vi você fazendo gente chorar de emoção, Olha, se inspirando em você. Então, resolvi convidar você aqui para o nosso podcast para falar um pouquinho da sua história, um pouquinho de sim, quem é você, quem é a doutora Érica, porque existe a doutora Érica, mas antes da doutora tem a Érica, tem a Érica. né? Eu quero saber quem é a Érica Oliveira. Doutora, obrigado por ter vindo aqui conosco, Nada. tá? É sempre um prazer, tá? Por nada. É Ó, sempre um prazer estar aqui com vocês. sim. É, Quer saber um Então, pouquinho, né? Você começou em Santa Luzia, a sua vida, isso. nasceu, cresceu, veio para Quem São Luís, como é que foi isso? Isso, quem é a Érica Oliveira, né, gente? Hoje eu sou uma mulher de 33 anos de idade, nasci em Santa Luzia, Maranhão. Tive uma vida tranquila, tive uma vida normal, né? Minha mãe é professora, meu pai sempre trabalhou muito também, como vendendo carne lá no interior. Estudei a minha vida toda ali no interior, em escola pública, mas eu fui criada com multifunções, né, doutor? Eu sempre fui criada multifunções. O que que era? Eu tinha que ajudar minha mãe em algumas funções dela, ajudar ela, tinha que também auxiliar em serviços de casa, né, tá Sério? ajudando ali. A gente sempre teve funcionário em casa, mas eu precisava ajudar ali também. E também ajudar meu pai no comércio. A E além responsabilidade, disso, né? eu Desde cedo. tinha que estudar e não podia tirar nenhuma nota baixa. Eu tinha que passar todo ano. Então, eu fui criada nesse ciclo, né, de multifunção. E você aprendeu mais a parte da mãe que é de professor ou a parte de mãe de carne, de essa parte? Tudo. Tudo um pouquinho. Tudo eu aprendi porque eu sempre fui muito focada em fazer tudo muito bem feito. E carne era o Eu quê? Era nunca açougue, frigorífico, fazia churrasco, o que que era? Não, era açougue frigorífico mesmo. Bacana. Então, não sabia cortar em serra, mas cortar a carne ali, vender, resolver Tava aquele tranquilo. problema eu conseguia, Sim. entendeu? E você É, entende essas carnes assim, tipo, hoje mudou todo o nome, né? O nome das sim, carnes era um, agora é outro, mas é a mesma coisa, tudo é a mesma mas coisa. E eu sei mudou. comprar. Agora é terribs, tá? Ou aquelas coisas lá, Não, né? isso aí eu não conheço ainda, Não, não. tem vários nomes das carnes hoje, cara. Antes Esse eu era não... carne, picanha, ponta da picanha e pronto, né? esse que eu conheço. Agora, mas mudou o nome, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. E aí, você Isso. Aí eu fui criada nesse ciclo de multifunção. Tinha que me dedicar ali para a escola, chegava às vezes atrasada, as professoras, a diretora me conhecia, amanhã chega cedo e tal, tal, tal. Mas eu tinha esse probleminha. é o Mas mal por do, conta das minhas outras é o responsabilidades. mal do influente, já chegar atrasado. Também. E aí, com 18 anos, Uhum. 17 anos, eu vim para São Luís para fazer faculdade de odontologia. Eu sempre quis fazer odontologia, tá, gente? Foi a odontologia que me escolheu. Não foi eu que escolhi ela, É não. mesmo? Sim, eu sempre Bacana. quis, eu não tinha dúvida, nunca em momento nenhum passou dúvidas na minha mente Desde pequena já. sobre o que eu queria fazer, né? Qual faculdade cursar futuramente, quando eu estivesse grande. Cuidar do sorriso das pessoas. Isso. Agora da face também. Não entendia o propósito, mas eu sabia que Tá, eu queria aquilo. bacana. Era isso. Já era o seu propósito. Isso. E aí eu fiz faculdade de odontologia. Eu vim para São Luís em 2011, que eu vim para São Luís. Faz uns dias, hein? Isso, eu Faz uns vim, dias, né? fiz 15 faculdade anos. de odontologia. Estudei, formei, sempre fui aquela aluna dedicada também. Fez muito sentido para mim. Uhum. Tudo que. é, Quando fala aquela música, Deus está te ensinando, né?
É uma Sim. música que tem um fundamento, assim, profundo e certo. Forte. Porque tudo o que eu já tinha passado antes serviu ali para me aplicar naquela minha Como rotina, que aprendizado também para... era puxada, né, no Sim. tempo de faculdade. Eu falo muito nas nossas palestras Sim, que tudo que você viu no passado, as dificuldades que você viu no passado e você superou, você tem sim, que lembrar e entender qual é o aprendizado que você teve sobre isso. sim, Porque a dificuldade que você superou tem que levar esse aprendizado. E além de levar para você, ensinar outras pessoas com isso, né? sim, sim. Então, muita dificuldade na vida que nós temos ao longo do tempo vai servir para alguma coisa lá na frente. E serve, Não é que viu? vai servir? Vai. Não sabe E quando, mas no momento vai como? ser. Então, guarde isso na cachola, deixa E ele quietinho, que como? uma hora vai acontecer. Não é isso? E Então, é isso. Então, sabe, essas funções que eu sempre tive, já foi servindo ali na faculdade, porque no tempo de faculdade eu era aquela que ajudava na organização de muitas coisas ali dentro da uhum, turma. sim. Em termos de ter aquela criatividade em período de escola para apresentar trabalho, porque a escola pública tem muito disso, Sim. né? E escola particular não tem, na minha cidade não tinha muito de apresentar trabalho Você na sempre foi da escola frente. pública Sim, e sua mãe já deu aula para você? não, Nossa. não que eu me Deu lembre. sorte ou não? O que que você acha? Acho que é a sorte isso? Eu tive sorte, porque minha Ah, mãe, ela apesar de ser cobra, né? muito inteligente, ela cobra muito. Ela cobra bastante. A filha E tem que ser como assim. filha, né? Tinha Não que dar tem, exemplo, não tem como certeza. escapar não da sala, né? Não, não ia ter, não ia ter. Mesmo assim, tinha que dar exemplo por ser filha de Sim. professora, né? E você tem mais irmãos? Como é que Eu é? tenho 2 irmãos. Dois irmãos? Isso, E você se sentia mais cobrada que os seus irmãos? Ou é a sempre, mesma coisa? sempre. Sempre foi Sempre mais fui mais cobrada? cobrada. Por quê? Não sei explicar. Não sabe? Não, Acho mas que eu sempre fui muito mais era a moça que cobrada. tem que cuidar da casa, talvez alguma coisa assim? Não Não sabe? sei. Não. Eu não vou saber explicar. Mas, assim, eu sempre fui muito mais cobrada que eles. Muito. Deu certo, deu resultado. Deu certo. Deu resultado. Aí, Nunca reclamei disso, aí, não. aí você depois veio para São Luís, veio fazer odontologia, e Sim. essas responsabilidades todas que tinham lá, acabou, porque você não está mais lá limpando uma casa, com o pai, com a mãe, É, ficou mais para cá. E aí, como é que foi daí para frente, sua carreira profissional da odontologia? isso. E em 2015, final de 2015, eu formei odontologia, Aham, né? E aí, quando eu formei odonto, minha mãe falou assim, filha, vamos para o interior, porque eu não tenho mais como te manter aqui em São Luís. E lá você vai ter mais oportunidade, né? Peguei minhas sim, coisinhas e voltei para Santa Luzia. E aí, nisso que eu voltei para Santa Luzia, comecei a trabalhar no PSF. E lá, PSF é por indicação, né? Se sei como é. você é do lado do setor público, eles vão estar ali indicando você. Se você não é a favor, Não então sem fica. oportunidade. É. Entendeu? Então, no ano de 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar no PSF da minha cidade, primeiro ano Uhum, de formada e tal. E passou o ano de 2026, né? Sai do PSF. Tá tudo certo. sim. E aí disso, é, fui trabalhar em consultórios ali, locais, Tudo no interior. sempre isso, no Capital não, nem interior. voltou mais. Não, Daí pra sempre frente. no interior. Tava cursando, né, o curso de implantodontia também no tempo. Uhum. Sofri ali um pouco, porque acaba que frustrando o início da profissão, para quem é Bom, é recém-formado. difícil no É começo. muito Quem não tem difícil. indicação, quem não sabe o caminho, né? Não sabe o caminho, não foi fácil. Montei consultório a 100 km da minha cidade, no interior. Era interior, mas era 100 quilômetros de lá, de Santa Luzia, interior de Santa Luzia, É na mesma cidade, só que na mesma interior. cidade, né? E aí falei, vamos montar, montamos um consultório. Eu fiquei com 6 meses desse consultório aberto. Eu não sabia nada de gestão, eu não sabia como cobrar o paciente, não é cobrar, é vender. Eu não sabia como vender o meu produto para o paciente, Entendi. entendeu? Então, isso Acho que a que. faculdade não ensina nem a vender, nem a administrar, né? Isso, Mais ou menos odontologia, né? isso. E aí passou ali o que aberto, acho que 4 meses, 4 meses. estourando. Fez No um dia test drive só. É isso. No dia que eu fechei aquela clínica, eu falei assim, consultório, gente. No dia que eu fechei aquele consultório, eu falei assim,
agora eu vou aprender. Depois que eu aprender, eu vou abrir outra Primeiro clínica para apanhou, mim. depois vai aprender. Isso. Faz parte também, né? A dica para quem está assistindo, que ainda é aluno de odontologia, Sim, primeiro vai aprender. sim, Depois, né, depois exercer uma clínica, ter uma clínica, administrar. sim. Quem começa sem noção, sem administração, sem aprendizado, é bem Apanha mais muito. difícil, apanha muito mais. Né? Apanha muito no começo. É bom ter treinamento antes, né? Isso. Desenvolvimento. É importante ter Ver treinamento. outros trabalhando, né? Mais de uma empresa. Né? É o que eu falo, né? Aquela tua motivação, ela vai acabar. Sabe que eu me formei foi assim também, né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar primeiro, né? Fui trabalhar em Recife. Sim, Aí fui trabalhar. É semelhante, uma grande parte. Só épocas anteriores, um pouco mais velho, né? bem Eu me diferente. formei, fui trabalhar em Recife, na prefeitura de Olinda, cidade vizinha de Recife. Não deu certo, eu sou de São Paulo. Fui trabalhar em Recife, não deu certo. Voltei para São Paulo. Arrumei um trabalho que era 3 horas, era 2 horas e 40 de trem e metrô, mais 20 minutos andando. Caraca. Era pagar R$ 50 a diária. Depois virou R$ 100 a diária e tal, e foi indo, né? E aí foi melhorando, mas assim, era muito difícil sair de volta, dava 6 horas por dia. Tinha que andar a pé, dia de chuva, com chuva ou sem, com frio, que São Paulo é muito frio. Sim, Aí passei uma temporada lá, depois eu falei, ó, não tem jeito, né, tal. Né? Foi indo, né? Aí sim, fui, montei um consultório em Recife, também não deu certo. Aí eu fui trabalhar com outras pessoas, em formato de clínica, que é o nosso sim. modelo hoje. Então teve toda uma fase, né? Que eu vi que deu errado trabalhando com que é o lugar errado, trabalhar em prefeitura deu errado também. Consultório deu errado, falei, eu tenho que trabalhar com gente que tem experiência, que já faz bem feito, né? E Exatamente. trabalhar em consultório simples, só você não vai adiantar nada, nem que seja dos outros. Sim, Tem que trabalhar em clínica que tem um bom desenvolvimento para ter pessoas que te ensinem, né? sim, sim, Eu sim. foi parecido aí, essa confusão aí, eu passei por uma parecida, anos antes, né? E é É. ruim, gente. Vamos lá, venhamos e convenhamos. Você começa ali motivado, com uma expectativa, você tá com aquela expectativa formada dentro de você, e aí do nada você se depara com o comércio, que você não sabe vender, você não Que é, sabe o que fazer para divulgar, você não sabe como ofertar ao cliente, entendeu? Você sai da faculdade com o nariz muito empinado, porque tudo é desvalorização da odontologia, entendeu? sim, Porque lá na faculdade, desculpa, eles colocam em você ali, você não faz isso, você não faz aquilo, e aí você sai com aquilo da sua mente. Só achando que, que é uma realidade. além de tu não ter técnica, além de tu não ter mão para executar tal procedimento, porque a odontologia, querendo ou não, ela é pura prática. Se tu não Não tem praticar, mão, não tem mão, não tem atendimento clínico de excelência. ainda, Então, assim, a faculdade ela não te forma, você não sai dali sabendo como fazer, sim, executar aquele procedimento com excelência. Você não consegue sair da faculdade sabendo aprende médio, oferecer aquele procedimento ao sim, cliente. Você não sabe, não tem como. entendeu? A Mas grade, assim, tu sai ao mesmo tempo com o nariz empinado. sim, Muito empinado. Não vou fazer isso porque eu estou desvalorizando minha profissão. Não vou fazer isso porque eu estou desvalorizando minha profissão. E não é desvalorização. Se uhum. tu não sabe, cara, tu tem que aprender. Hoje a briga da grade curricular é muito alta. São 4.400 aulas em média. Sim, Isso é estatística, eu estava no CRO esses dias, semana agora. Se são 4.400 horas em média, quando a gente coloca um curso de gestão, já extrapola o limite do primeiro de grade horária, né? sim, Segundo, aumenta o valor da mensalidade, ou aumenta 6 meses, um ano a mais, conforme aumentando, né? sim, E aí tudo vai se complicando, porque se aumentar o preço, a universidade quer abaixar o preço, a universidade particulares quer sim, abaixar o preço para poder ter mais aluno. Se a gente coloca mais matéria, o valor da mensalidade aumenta. sim, Então é uma briga entre diretores e donos universitários, professores também, né? Porque o professor está lá, ele tá na graduação, ele sim, joga o terceiro molar para especialização de cirurgia, bota o canal molar para especialização de endodontia. Ele sempre vai jogar para especialidade, para especialização, porque ele quer vender especialização também no outro ano. Isso acontece também, sim, né? com Então certeza. é uma briga entre donos de faculdade, que não pode aumentar muito o preço, senão perde o aluno, professores que querem especializações, alunos que querem entrar de qualquer jeito para ver depois vai ver como é que sai. É uma briga eterna que não. Né? Não E o tem. MEC, do outro lado, o MEC da qualidade, tem outros que querem da qualidade também. Então é uma briga de força de braço, né? Exatamente, Que dificulta exatamente. muito. Então, Mas, gestão e marketing
vai ser implementado, eu acredito que vai. Eu já levantei essa bandeira muitas vezes. Sabe? Deve ser implementado, Vai ser porque implementado. o aluno, assim como a gente sai da faculdade tendo conhecimento de como fazer uma extração dentária, como fazer uma restauração, a gente deve ter pelo menos noção do que é gestão, a gente deve ter pelo menos noção do que é marketing na odontologia, coisas que a gente não Noção. sai, gente, na E faculdade. não é um marketing, é marketing Infelizmente. digital, é Instagram, Facebook, Exato. Google e tal. É tudo. E aí pra frente. Engloba tudo. Só que isso é a parte digital, né? Tem o físico também, tem as placas, tem a Tudo. padronização do uniforme da equipe. Tudo. Tem coisa demais. Tudo isso. Tem coisa Então demais. não tinha noção Bom de nada. atendimento, cartãozinho de visita, o marketing interno da clínica, né? Como é que vai receber o paciente, né? Não tinha É muita noção de coisa, nada é muita disso. coisa. Isso aí eu aprendi já mais na frente, apanhando muito dentro da, já exercendo a profissão. Então é por isso que eu sempre falo que quando você forma, você não pode sair com o nariz empinado, você tem que sair com humildade e reconhecer que você precisa desenvolver, que você precisa aprender, que você precisa ter mão, que você precisa ter técnica, execução de Executar. técnica Tem que estudar a vida para inteira. poder você depois querer empinar. E nem pode, tá? Nem pode. É. Mas assim, Não, mas nem depois. Até hoje, né? até tá hoje a gente aprendendo. tem que trabalhar na E é mais humildade. especialização, A- surgindo coisas novas. Até aí. hoje a gente tá errando, até hoje a gente aprende, até hoje a gente ensina, a gente sempre fica nesse. Exatamente. Então, assim, não tem como. Quando os dentistas acham que já sabem muito, surge mais uma especialidade agora. Cirurgia estética orofaciais. Quer dizer, Exatamente. já tem uma matéria que ninguém sabe. Né? Praticamente ninguém. Né? Sempre vai ter coisa Sempre nova. vai ter né? coisa nova pra gente. Mas é isso aí. Cada dia tem mais desafio, né, Erika? Cada dia tem mais. Qual que é os maiores desafios que você encontra hoje? Os maiores desafios que você vê hoje na odontologia? Na O desafio para quem odontologia. está enfrentando, sempre tem coisa nova. 2015, quando você se formou, era um desafio. Depois 16, 17, os desafios foram aumentando. Antigamente, quando eu fazia a ortodontia era o auge, era bacana. Depois foi o implante. Hoje, a harmonização facial está em alta. Daqui a pouco, vem as cirurgias estéticas. Mas como é que você vê esse desafio? Ele está sempre, tem que estar evoluindo. A gente sempre deve estar Como evoluindo. empresária também, né? Né? A gente sempre tem que estar evoluindo, né? Sim. Se a gente parar ali no tempo, a gente não vai. Não vai. O que vai acontecer é o seguinte: não vamos crescer, vai ficar estagnado Uma hora sai do mercado. e vamos sair do mercado. Uma hora Uma sai. hora vai, mas sempre devemos estar evoluindo, buscando conhecimento, você- crescendo e aplicando. Se você parar hoje, não quero aprender mais nada, vou manter só do jeito que está. Não vou mais investir em novas tecnologias, novos meios de marketing, nem estudar mais. Vou manter o que tem. Quantos anos você acredita que você vive no mercado? 1 ano e meio. 1 ano e meio? Será que não dá uns 5 anos, não? Eu Acho que imaginava uns não, 5 não dá, anos. doutor, dá? não tem como. Não? Não tem como. A gente tem que evoluir, Eu a gente imaginei tem que ia dar uns 5 anos Não, vivo ainda. não dá. Depois ia fechar, não. Não tem como. Não chega, né? Tem que muito evoluir, rápido. evoluir rápido mesmo. Tá cada dia mais. Porque assim como as pessoas hoje elas são muito imediatistas, né? Uhum. Então eu acredito que não durar, pode até durar os 5 anos, entendeu? Talvez. Né? Talvez dure até os 5 anos. É, Mas as pessoas, elas estão muito. Mudou completamente o perfil, né? Do nosso cliente hoje, ele Muda mudou demais. completamente. Então, hoje, nós estamos com um público que é o status, Sim. entendeu? Então, a gente tem que olhar para o cliente e entender que ele quer saúde, ele quer qualidade no serviço, Sim. ele quer um preço justo no tratamento, mas também aquele cliente, ele quer status. Sim. Entendeu? Então hoje é o cliente o nosso cliente hoje é esse. Quando você se formou naquela época tinha demanda espontânea, né? O paciente Sim. olhava na porta, dentista, vou entrar para ver como é que é. Era Entrava. dor. Resolver fazia a falta prótese, de uma tal, né? prótese era Hoje não tem mais aquela demanda espontânea. Passou, estava vendo na porta e entrei. É difícil, Não. diminuiu bastante, né? Hoje o pessoal vê no Instagram, tal, indicou, um amigo, é sempre... Exatamente. Não tem mais aquela demanda espontânea, tem aquela que é forçada, tipo, convidada a vir, né? Sim, sim. Tem que esquentar o lead para depois entrar na unidade, não é isso? Exatamente, Não é? exatamente. Então, assim, hoje nós precisamos vender também o status para o status. cliente.
porque eles buscam isso. Ele Você gosta, pode ter ele certeza. gosta. Eles gostam Sim, disso. Então, já está mudando o nosso, já está mudando, não, já mudou o nosso modelo mudou de demais. cliente. Então, nós precisamos investir em tecnologia, né? Se eu não tiver esse investimento dentro de tecnologia no negócio, vamos ficar para trás. Vai ficando pra trás. Porque um tempo atrás era muito faceta, era implante, entendeu? A gente vendia Sim, isso, faceta e implante. Hoje não, o paciente quer a harmonização facial, sim, como você deixou já bem posicionado. Tem as cirurgias orofaciais estéticas. Então, todos esses procedimentos clínicos, né, exige da gente, como gestor, como sim. empresário, um investimento dentro do negócio no setor de tecnologia mesmo. A Cada gente tem vez que estar mais. investindo para. É como sempre você nos ensina, doutor Rodolfo. É, Nós temos que melhorar a tecnologia dentro do negócio para poder otimizar o nosso tempo dentro do não tem. negócio, para poder ganhar tempo lá na frente. Sim, é isso aí. Então, as tecnologias hoje, elas estão aí para poder a gente conseguir otimizar o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo clínico de trabalho. Sim. Então, é para melhorar e melhorar cada vez mais. Aí, doutora, depois você falou que teve a fase que você se formou, começou a trabalhar, foi para o interior, voltou. E Sim. aí? Aí você depois do interior. Como é que chegou aquela parte para chegar em clínica? Como é que foi essa Isso. mudança, a fase? Depois que teve aquela decisão minha lá, um tempo atrás, não, Sim. gente, eu vou aprender, de fato. Eu precisava aprender, tá? Eu Uhum. precisava aprender porque eu não tinha, e eu tinha o nariz empinadinho, tá? Sim, ainda? Não é Isso, possível, mas quantos anos de tinha. formado já? Hã? Era quantos anos de formado? Quantos anos de formada eu tinha? Que ainda Nisso, eu tava com o acho que eu nariz, tava com 2 anos e meio, 3 anos de tava se formada. achando ainda. Nariz empinado ainda, que, não, Aham, que se relutava muitas coisas, né, dentro da sim, profissão e tal. Não tinha, eu tinha noção teórica, que eu sempre sou aquele tipo de profissional que tenho que ter um bom embasamento teórico para me poder botar a mão, sim. entendeu? Então, sempre tive um bom embasamento teórico, mas dentista só com embasamento teórico não é Não dentista, eu vai, não sinto vai. muito, tá? É prática. É prática, a odontologia é a pura A prática. teoria é para não fazer besteira na prática, mas sem a É, prática não tem como. é verdade, não Não vai, tem como. não vai. Enfim, eu ainda tinha meu nariz empinado e tudo, mas aí, gente, eu tava literalmente frustrada. Eu tava frustrada Você com pensou em largar a odontologia em algum momento? fazer medicina no Você Paraguai. queria largar e entrar na medicina, falou, isso aqui não dá mais Muito, certo. muito, muito mesmo. Sim. Eu passou pela minha cabeça isso aí, Foi. sabe? De ter que largar a odontologia e tudo. E aí, doutor, 2019, surgiu a oportunidade de eu vir morar em São Luís. Na verdade, Uhum. não é que eu criei essa oportunidade. Eu falei, eu vou É criar, embora. a oportunidade é criada, né? Isso, Ninguém eu te dá nada, não né? apareceu assim, gente, mas eu É. decidi. Eu falei, eu vou embora, porque para o que eu quero, aqui nesse lugar Não não vai tem chegar. crescimento. No meu ponto de vista foi esse, naquele Uhum. momento. E aí eu falei, eu vou embora. E foi quando eu vim para São Luís, em maio de 2019. E eu lembro, quando eu conversei com um dos sócios da Dentibras, ainda trabalhava em um PSF, só que esse PSF era mais próximo de São Luís. E nesse PSF eu trabalhava dia de sexta e sábado. E eu perguntei, fulano, é, como a cara da pessoa, eu sei que não podia e tudo, mas eu não tinha como, não tinha, Sim. eu tinha que perguntar. Eu perguntei assim, tem como eu trabalhar aqui com vocês como clínico geral de segunda a quinta, porque o PSF que eu trabalho só é dia de sexta e sábado. E Sim. se tiver como eu trabalhar de segunda a quinta com vocês, tal. Aí ele olhou assim, mas você trabalha no PSF, né? Porque a cabeça é totalmente diferente, né? Quem é do Diferente. PSF, quem é da... Isso. E aí ele falou, mas qual é o dia mesmo que você trabalha? Aí eu falei, dia de sexta e sábado. Ah, tá bom. Dá certo. E aquele sim que ele me deu abriu uma oportunidade imensa que eu simplesmente nem sabia que eu queria.
Foi lá, A entrou. única coisa que eu queria, sabe o que era? Não ficar parada. Era Já é só um bom isso. começo, né? É já um bom começo. Era só isso que eu queria. Porque eu vim embora para São Luís e eu só trabalhava de segunda, só trabalhava sexta e sábado. Aí você voltava De para o segunda a interior no final de quinta, semana. não, eu vim para ficar em São Luís. Não, mas Então, sexta e sábado no interior era onde? Rosário, Então, aí pertinho, eu 60 voltava, tá? quilômetros. E voltava todo dia. Entendi. Todo dia e voltava. Uhum. E aí, essa decisão, né, essa oportunidade que ele me deu de trabalhar, essa oportunidade que ele me deu de trabalhar ali esses 4 dias, eu tive a oportunidade de aprender a vender na odontologia, eu tive a oportunidade de praticar ainda mais, né, a minha profissão e entender realmente o que eu queria na minha vida, que até então eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que eu não queria ficar parada. Sim. Mas assim, você já é uma pessoa comercial. Sempre foi de conversar, rir e tal. Sim. Não é conversar, tratar bem as pessoas. Sim. O que faz uma pessoa que é comercial não conseguir vender? Porque você sempre foi uma pessoa comercial. Aí você falou que lá você não vende. O que faz uma pessoa comercial não vender? O que faz uma pessoa comercial não vender, doutor, realmente é a limitação que você é criada. Então, assim, apesar de eu ter sido criada direto ali em comércio, em vender aquele produto e tal, é diferente de você vender serviço. Faltava É então a técnica. diferente de... Faltava a Não técnica de venda. sabia. É porque você já é uma pessoa comercial, daí sempre Sim, foi, né? Pelo que eu vejo. sim. Mas faltava só uma técnica de venda, é isso, né? E aí você começou a aprender, desenvolver e tal, começou a vender, beleza, e teu resultado. Na verdade, foi assim. Quando eu entrei na Dentibras, em 2019, eu comecei a trabalhar, eles falaram que eu tinha aqui uma meta para bater. Eu só poderia ficar trabalhando se eu batesse uma meta. Essa meta de vendas era R$ 7.000, certo? Na época. Isso. E eu tinha que bater essa meta. Então, como eu era que precisava trabalhar, e eu sempre tive essa autorresponsabilidade, Sim. e aí, tudo que eu entrei, eu fui Foi buscando atingindo, foi tudo, dando tudo, certo. literalmente tudo que eu olhava ali dentro para mim era um aprendizado. Porque eu tinha um objetivo, né? Eu tinha um objetivo que era aprender, Entendi. entendeu? Eu não Você tava sabia, aprendendo. eu estava aprendendo, na minha Pronto. mente estava aprendendo. Quando eu entrei, eu tenho uma prima que ela tinha uma franquia da Renaudet, né? E lá tinha muitos treinamentos, e eles mostravam lá um mapa de pessoas, né? Aquilo ali fez sentido na minha mente, porque aquilo ali era crescimento para A mim. forma do crescimento, Só que eu não escala, sabia como então. chegar aquilo ali. Mas eu não queria com perfume, isso eu sabia, entendeu? Porque eu sou dentista, né? Aham, Mas eu sabia, aquele mapa, sabe, ficou na minha mente. sim. Como? Tem um líder ali em cima, e aquele líder fazia 3 pessoas, aquelas 3 pessoas fazia mais 3 pessoas cada uma, e essa teia, né, que a gente viu de pessoas, aquilo ali ficou gravado na minha mente. Uhum. E esse gravado na mente, quando eu entrei na Dentibras, eu consegui observar esse modelo de negócio. Bacana. Eu consegui observar esse modelo de negócio do orçamentista ali, né? Eu vi Você o entendeu que o orçamentista. esqueleto é Eu semelhante, nem né? sabia, eu nem sabia quem era dono de clínica ali, eu não sabia. Eu só Sim. conhecia ali no momento o orçamentista, né? Tinha o Eu orçamentista, tava na um frente, modelo tal. clínico, isso, recepção, tudo. Eu sabia que eu queria aprender aquilo ali. Rinodê, o Herbalife, a empresa do Luciano da Havan, que é o que for, né? Isso. Laticínio, CIMED, o que for. Existem milhões de maneiras de fazer o trabalho dar errado. Sim. Mas, no geral, só tem uma maneira Uma de fazer o maneira de trabalho dar dar certo, né? Então, o pessoal fala, mas é parecido. Não é. O esqueleto, para dar certo, empresarial, é um esqueleto só. Esqueleto O formato só. é bem semelhante. Né? E o Exatamente. pessoal não consegue absorver isso daí. Então, tem que entender a forma de Isso. fazer esse trabalho. Cada um tem sua técnica. Cada um Isso. tem seu jeito de vender. Vender o tratamento dentário tem que falar das qualidades, das vantagens do tratamento dentário. Né? Isso. Quando você vai vender um carro, tem que falar vantagem, qualidade e coisas técnicas de Sim. carro. Então, cada um tem a sua... Exatamente. Mas o esqueleto é o mesmo. Exatamente. E aí, eu tendo esse esqueleto na mente, eu Certo. tendo esse mapinha na minha mente, quando eu visualizei esse negócio, eu fui pra cima. A gente também tem que ser esperta naquilo que a gente quer, né? Sim, tem que E ser aí, intencional. isso, tem que ser intencional. Lógico. E aí, o que acontece? Como eu sabia que eu tinha que aprender, e você perguntou pra mim em relação à técnica, eu não tinha Sim. técnica.
Eu não tinha técnica de vendas, eu sabia fazer o produto, eu tinha conhecimento teórico do produto, do serviço, desculpa. Sim. Mas eu não sabia vender aquilo. Então eu comecei a observar. Eu comecei a modelar. E vai pegando. Eu fui pegando de todo mundo, aprendendo, foi todo o orçamentista que estava lá, eu observava como ele fazia, né? Como ele fazia a venda. Os dentistas que tinham lá, eu observava como eles vendiam, eu observava o jeito das pessoas. Sim. Eu estudava, né? Eu lembro que eu dormia, eu botava o celular, como vender. Botava lá, botava no YouTube e botava para como vender serviço, Como né? lidar com vendas, Como técnica vender de alguma venda, coisa. vai pegando. E eu lembro que eu dormia, eu chegava, eu saía, um tempo eu morava aqui no Parque Vitória, né? Então eu saía de casa para não poder estar lá pontualmente, porque eu tinha problema com pontualidade, né? Eu tinha que sair, De novo, de casa, influente. 6h45. Quem já atrasava desde a escola. Calma. Eu tinha que sair. Eu tô te falando que a gente tem que ser intencional nas coisas, né? Então eu saí de casa 6h45. Quem é morador do Parque Vitória sabe o que eu tô falando, para poder chegar no centro, tá lá 7h20 da manhã. No centro, e a clínica abre 7h30. Então eu ficava até 6h30, né? 7h30 da noite no serviço e tal. E aí, doutor, observava, eu chegava em casa, mais 40 minutos quando eu chegava em casa, eu botava como vender, dormia com o celular aqui, ó, aprendendo. E entra na cabeça, tá dormindo. Entrava na minha cabeça. Dormindo, No dia seguinte, eu aplicava aquilo que eu estudava. Porque não adianta só estudar. Tem que agir. Tem que aplicar aquilo que tu estuda. Entendeu? Então, no dia seguinte, eu aplicava. Eu estudava. E se não aplicar em seguida, já esquece. Deve uma semana do outro, não lembra mais. Então, o aprendizado, ele funciona assim. Eu quero aprender alguma coisa, eu quero aprender. Então, eu vou estudar ele teoricamente. No dia seguinte, eu já tenho que estar praticando aquilo ali. Porque senão não tem aprendizado. Eu digo que ler, aprende. Escutar, aprende mais ainda. Praticando, você vai aprender mais. Muito Agora, mais. ensinar é a melhor maneira. É a melhor maneira. Você ensina, você está praticando mesmo, né? Exatamente. A absorção é muito maior. Isso. Né? E aí, como eu não sabia vender, eu não tinha noção de técnica e tudo isso, eu aprendi a vender. Na verdade, na odontologia, foi entendendo minha necessidade, sendo intencional no que eu queria para o meu crescimento, né? Estudando, modelando e aplicando. Cada dia um pouquinho mais. E aí eu fui aprendendo. Né? Bacana. Isso eu trabalhava como clínico geral. E aí, doutor, eu saía... Gente, minha história é longa. Tá ótimo. Estamos escutando aqui, tá tranquilo. Então, vamos lá. Eu já aprendi, eu já tinha mostrado o meu valor. Eu já tinha mostrado o meu valor para a empresa, entendeu? Eu já tinha mostrado o meu valor e, de fato, eu queria estar ali. Isso é um fato, tá? Como eu falei, eu trabalhava no PSF e eu trabalhava 4 dias. Então, a gente sabe, a gente entende, gente. Se uma empresa contrata, é porque a empresa está precisando, né? Isso aí é o óbvio. Então, e eu queria também estar ali. E é outra coisa óbvia. São todas as coisas. Isso. Então, eu me dedicava para bater minha meta em 15 dias. 15 dias no máximo eu batia a minha meta. Então, eu tinha que vender e bater a meta ali em 15 dias e eu fazia isso. Não teve nenhum mês que eu não consegui bater meta. Todos os meses, desde quando eu entrei na empresa, eu consegui bater meta. Bom. Entendeu? Ótimo. E aí, depois disso, eu já tinha mostrado meu valor para a empresa. Então, eu já era útil, eu sabia que ali, mas eu sempre tive isso comigo. Eu já tinha isso comigo, que eu sempre tive isso comigo, de se vacilar, roda na minha mente, né? Então, eu sempre me dedicava muito para que isso não acontecesse. E aí, quando eu trabalhava no PSF, segunda a quinta, clínico geral, e implante, eu ia pro PSF, que era Rosário, era perto de São Luís, então sempre muito desenrolada em termo de estrada. Ia pro PSF, voltava para São Luís, chegava à tarde, aqui eu já ia para dentro das outras odontista. Entendeu? Então, assim, eu nunca tive agenda para depois, agenda... Não, gente, vamos fazer. Tem a oportunidade, vamos fazer. Entendeu? Já cheguei a sair de clínica de noite, porque eu tinha que cumprir também lá, eu tinha que ter minha responsabilidade com a pessoa que tinha me contratado ali. Então, eu não podia falhar com ele, então eu tinha que me organizar, mas
Surgindo a oportunidade, eu ia lá e ajudava outro dono de clínica da rede Dentibraz. Eu sempre trabalhei na rede Dentibraz para implante dentário, Bacana. entendeu? E então, assim, sábado, cansei de sair de clínica 4 horas da tarde, chegava do PSF meio-dia, já ia para dentro de uma clínica fazer E implante, essa parte de virar entendeu? empresária, quando é que foi essa fase? Isso, e aí que tá. Sim. Quando eu tava nessa correria de trabalhar no clínico geral, ter o PSF e ter trabalhar como implantodontista, eu já conseguia fazer uma renda boa. Eu Sim. conseguia ter um valor bom nessa correria. Só que, ao mesmo tempo, a correria estava muito grande, né? Então, não tinha muita qualidade. Qualidade de vida zero, mas o dinheiro estava entrando. Tem Exatamente. as fases da vida, Tem né? as fases da vida. E teve uma vez um sócio da empresa, ele me chamou para ser sócio. E aí eu falei assim, eu olhei pra cara dele, gente, eu olhei pra cara dele, ao mesmo tempo eu olhei pra mim e falei, gente, eu não tenho nem dinheiro e nem capacidade pra me ser sócia de vocês. E isso eu falei na hora. Ele só olhou pra mim e falou, ele fez assim, ó, vai aprendendo aí. Só fez isso, vai aprendendo aí. E foi aprendendo, foi desenvolvendo Isso. e surgiu essa oportunidade. Exatamente. Em 2021, eu saí da Dentibraz Centro e fui trabalhar na Dentibraz Deodoro. Na Dentibraz Deodoro, eu fui trabalhar como orçamentista. Mas para mim ser orçamentista de uma empresa, de uma clínica, eu precisava fazer o quê? Abrir mão de toda aquela minha correria para eu poder estar ali, naquele negócio, me dedicando, aprendendo. Aí a parte doída, né? A Então, parte doída porque teve que mexer no bolso. Praticamente eu deixei de ganhar, eu deixei de ganhar metade, eu ganhava só metade do que eu já estava conseguindo ganhar. Entendeu? Eu ganhei, cortou na metade. Mas eu abri mão dessa metade para eu poder aprender. sabendo que Futuramente a eu possibilidade poderia. é muito maior de crescimento. Exatamente. Exatamente. E eu precisava aprender. Sim. Isso eu tinha em mente. Eu precisava de aprendizado. Sim. Eu tava ali, naquela correria, tava tudo otimizado, conseguia e tudo, ganhar um dinheirinho, sobrar um pouquinho e tal, mas eu não tinha Aí conhecimento. depois começou tal, aí você abriu mão e começou a ficar na frente de uma clínica. Sim. E depois você comprou a clínica? Como é que Não, foi? oxe, não foi assim não. Eu lá aprendendo e tudo, a gente... Essa daqui, tá vendo? Essa é a pergunta. Fala aí, pode. Eu não comprei, porque eu queria uma clínica do zero. Eu queria uma clínica nova. Sim. Entendeu? E aqui em São Luís, na pandemia, que foi no lockdown, eu fui buscar um remédio em um lugar. São Luís estava tudo parado. São Luís estava parado. E aí lá Mas o mundo inteiro parou, né? Isso. E aí eu fui no Maiobão comprar uma medicação, né? Quando eu cheguei lá, eu falei assim, isso em 2020, lockdown, tá? Lockdown. E eu falei assim, eu vou montar uma clínica aqui nesse lugar. E foi. E foi. E alugou, E foi montou. dito e feito. Foi dito e feito. Tá rolando até hoje. Exatamente. E aí, o que acontece, o engraçado foi que 2 anos depois a gente montou lá. Tudo aconteceu. Tudo bateu certinho. Sim. 2020, 2021, um ano de aprendizado. Eu passei o ano inteiro de 2021 aprendendo. Eu lembro que 2022 a gente já começou a ir atrás de ponto. E o senhor falou assim, Érica, vamos botar na cidade operária e tal? Eu falei, eu só abro lá. E aí eu lembro também que teve essa fase, depois sua filha nasceu bem Foi, na veio abertura tudo ao da mesmo clínica, tempo. né? Na abertura da clínica. Um mês antes. O bebê Ela não, nasceu, um mês a clínica depois. nasceu, tudo junto, né? Um mês depois da abertura da clínica, minha filha E nasceu. essa fase foi provavelmente a fase das mais difíceis Foi. para você. Bem na abertura do Nova negócio. como mãe, nova como empresária, nova Isso, tudo, né? Exatamente. Como é que foi essa fase aí? Foi Chegou a chorar? demais. Que a gente não queria Dia sim, deixar. dia sim. Foi bem intenso. Pra gente que é mulher e mãe, ter que saber conciliar ali aquele tempo de estar na clínica, atender e ter o cuidado com a filha é muito difícil. Do tempo que nasceu a bebê e você voltou, quanto tempo foi essa janela de não ir para a clínica? Não trabalhar, vamos dizer assim. Não trabalhar em atendimento, porque você já era empresária, então o telefone trabalhava todo dia.
Sim, né? Não ir presencial 2 até como meses só. dentista. 2 2 meses meses só. como dentista. Depois Uhum, foi indo depois aos já foi pouquinhos, foi entrando. acostumando, né? Fui entrando. E a sua maior dificuldade que você teve dali para frente? Família, profissional, como é que É. essa relação toda é dificuldade? A minha maior dificuldade, sinceramente, e até hoje, é É ainda. sair e deixar a minha filha. Porque É. o lado materno puxa, Vai ser sempre, entendeu? né, Vai ser Cris? Vai sempre ser assim, sempre. mas assim, é necessário. É. É necessário porque também eu vejo que se eu paro, se eu não dou esse exemplo para minha filha de trabalho, ela vai Sim. crescer também achando que A não vida é precisa. mole. Que a vida é mole e que não É, precisa. Então, de um certo ponto, eu não posso abrir mão da profissão lógico, não e pode. para ficar ali exclusivamente na maternidade. Eu Não não tem tive como. Nem essa. faz sentido, né? Não faz sentido. É. Não faz sentido, principalmente como eu fui criada. Tem muitos momentos que Se eu não pode vejo. perder com a filha, Eu né? vejo assim, Mas doutor. tem momentos aí no trabalho que é necessário, né? Eu vejo que todo o esforço que minha mãe teve para me criar valeu muito a pena. Todo Tá vendo? esforço. E é o exemplo, né? Todo esforço, todo É o exemplo, exemplo, é. tudo. Eu lembro assim, que ela falava assim para mim, mãe, que eu vou fazer isso aqui, mãe? Ela, vai. Pra quê? Pra que eu vou fazer Só isso faz e não daqui? fala nada, não Não, pergunta. ela falava assim, vai fazer sim. Porque você pode não precisar disso, mas você deve. Na verdade, não. Ela falava assim: você vai fazer sim. Não, não interessa se você vai precisar disso aqui ou não, mas você vai fazer. Lá na frente Você vai deve servir, mais saber. uma vez. Né? Rodolfo, tu não tem noção o quanto serviu na minha vida Tá vendo? tudo. Sim. Tudo serviu. Exemplo, a parte de lidar com pessoas, né? O comércio ali, ele me ajudou muito nessa parte de estar vendendo ao mesmo tempo de estar atendendo o cliente. Uhum. Hoje na odontologia, eu tendo que atender o meu paciente, né? Vender, cumprimentar, sorrir, ser Isso aí é gentil. básico, mas não se aprende se não tiver alguém te Exatamente. ensinando. Faculdade, ensino médio, trabalho que a gente fazia, muitos reclamavam, não vou fazer trabalho, isso aqui não vai servir. Serviu e muito. Tá vendo? Faculdade, só o que tem é trabalho para tu apresentar. Olha como é- Depois que eu formei, eu nunca imagina. imaginei como dentista que eu ia ter que fazer treinamento. E a gente tem que fazer as RM. Como que a gente vai conversar no RM se a gente Fazer não uma sabe apresentação de conversar? resultados Como da que a gente vai fazer empresa, uma apresentação? Não tem mensal, como, demonstrar o resultado da entendeu? empresa, né? Os trabalhos que minha mãe pedia para mim executar, né? Eu nunca Sim, imaginei que um dia na minha vida eu ia ter que estar na odontologia. Para mim era você trabalhar sentado. sim. Só isso. Atender meu paciente e depois ir embora. Nunca Agora, imaginei que hoje em aquilo dia, ali, sentar aquele para ver conhecimento, CRM, ver lead, ver Exatamente. ligações, quantidade de ligações, ver atendimento, ver tudo, né? Então, Equipamento. todo o ensinamento que eu Hoje tive antes é muito. de estar, eu falo assim, ensinamento não, todo treinamento que eu tive antes, por mais que às vezes eu reclamava daquilo, Sim, mas eu não tinha noção o quanto aquilo ali serviu na minha vida. foi bom. Demais, Né? É bom para demais. sofrer menos, né? Maravilha. Na verdade, é nem sofrer menos, porque a gente sofre. Reclamar Sofrer menos, menos. reclama menos. Reclamar menos, porque a gente sabe que precisa executar aquilo. Sim. Doutora, aí Entendeu? você teve essa fase, teve a clínica, teve bebê e tal. E aí teve mais clínicas também. Sim. Teve mais clínica, mais filho, só mais clínica. Essa clínica. Só mais clínica, né? Teve mais clínica. E como é que foi essa? Aí você tá lá na clínica, aí beleza, quando você tá na clínica é uma coisa. É clínica e bebê, tem que ir pra casa, tem que ir pra clínica. E quando é uma clínica, outra clínica, outra clínica. Que o bebê ainda tem uma babá, e o bebê não foge, não faz besteira assim, né? Agora a clínica tem pessoas diferentes, com ideias diferentes. Você né? perguntou para mim do Alguns desafio. com bondade, outros com maldade também. Né? Esse Isso. desafio de... Você perguntou para mim sobre o desafio da odontologia hoje. Sinceramente, hoje meu maior desafio é gente. É lidar com pessoas. Não, é achar A pessoas. encontrar pessoas. Achei que era lidar. Nem encontra, né? Nem pra lidar. Exatamente. O meu maior desafio hoje é encontrar pessoas, né? O que eu sempre falo, eu não procuro pessoas que é fodão nisso, fodão naquilo, não. Hoje, sinceramente, eu procuro pessoas que têm um coração ensinável. Eu procuro queira aprender. eu procuro pessoas que sinceramente, elas nem têm vontade ainda de crescimento. Elas nem sabem Elas o nem potencial que sabem o elas têm, né? potencial que elas têm. Elas não Acontece. sabem a capacidade que elas têm para poder crescer. Sim. Mas
é hoje o meu ponto de busca, que tenham vontade Eu acredito que e vai ser tenham sempre um assim. coração ensinável, que É. queira aprender realmente. E a pessoa que a gente pensa assim, a pessoa que quer aprender é porque está ali contigo. Não. A pessoa que quer aprender, Rodolfo, Ela vai aprender é em qualquer aquela lugar. pessoa que tu fala com ela aqui, ela não vai esperar amanhã, ela Tem tá humildade aplicando e logo em age. seguida. Tem humildade, tem ação. Entendeu? É assim. Então, essas pessoas, elas são raras demais. Cada dia mais. Demais, demais, demais. Então, assim, hoje a minha maior dificuldade é achar pessoas com um coração Viu, mas não é ensinável. hoje não. Jorge Paulo Lemann, que já é a lenda mundial aí, já nem no Brasil, mundial, né? É um dinossauro aí do ramo empresarial. Ele já falava isso aí desde quando eu era criança, eu já via vídeo deles. O meu negócio são pessoas, e são para pessoas. Então até hoje ele procura, sempre procurou pessoas. A vida inteira foi assim, né? E Exatamente. assim com todos que querem crescer, multiplicar, duplicar. Exatamente. E Não é vai isso. ser Hoje minha sempre. busca é por pessoas, né? Sim, Eu falo assim, como vocês na Dentibras me encontraram, sempre. hoje Vai os procurar. meus olhos também é voltados a buscar pessoas. Seja para trabalhar É comigo. garimpar, porque Isso. detalhe por detalhe, é Detalhe uma por detalhe. faísca de muitas pessoas que quer conversar, É né? verdade. De 100 que entrevista, dá certo uma. De Olha 100 que lá. dá certo uma para durar. De 100 pessoas que duram um ano, 5 Eu continuam. lembro que você fez uma 10 entrevista. anos durou ninguém. Você fez uma entrevista para contratar recepcionista. Sim. E aí eu não tinha contratado nenhuma delas. Eu tinha feito uma nova seleção. E aí você falou com a recepcionista, né? Sim. E não contratou aquelas? E eu Aí. falei, a moça lá fala. A recepcionista, eu nem cheguei a falar. Ela falou assim: não, é que a doutora não gostou de nenhuma delas Pronto. e pediu para fazer uma nova seleção. Entendeu? Então, assim, sempre vai passando, né? Você foi ensinando a gente como devemos estar escolhendo ali Saber o porquê da pessoa. o porquê da pessoa, em Por que ela saber. quer trabalhar E conosco, também, né? até para nós como gestores, né? Uhum. Ter direcionamento, como selecionar. Sim, Porque isso aí a gente. sim. Isso é na prática que aprende. Eu fiz uma entrevista com uma moça aqui uns tempos atrás. E aí era para o marketing do escritório, né, Sim. da empresa. Aí, conversando com ela, falou, tal, não tem Instagram, mexe, faz isso, faz aquilo, conversa excelente, conversa muito bem. O pessoal do marketing é mais estiloso, né? E conversa muito bem, tal, isso, aquilo, a conversa legal. Aí eu falei, eu tenho 1 milhão de seguidores no TikTok. Eu falei, é mesmo? Que legal, cara. Qual que é seu TikTok? Eu peguei meu telefone na hora, assim, ó. Qual que é seu TikTok? Aí ela falou, depois eu falo, esquenta a cabeça não. Eu falei, mas fala seu TikTok, depois quando eu sair você vê, dá, fica tranquilo. Eu falei, mas só fala qual é o seu TikTok. Ela falou, ó, meu TikTok é esse, mas vê só depois de eu sair que eu fico com vergonha. Eu falei, tá bom, deixa lá. Na hora que ela acabou de sair da mesa, virou, antes dela abrir a porta da sala, eu peguei o TikTok dela, abri. E o último TikTok dela tava assim: hoje é dia de fazer loucura, cheirar cocaína, usar droga, acabar com a bagunça toda, essa porra toda, uhul! Contrata! E eu tava pensando em contratar ela até esse segundo, cara. Aí eu olhei assim, eu falei, cara. Ainda bem que eu fui salvo por isso, né? Você imagina você contratar uma pessoa que a última postagem dela foi essa. Então, assim, era uma entrevista, que normalmente é uma entrevista de sexta ou sábado. Sim. Era uma entrevista sábado, de manhã. Ela deve ter feito esse vídeo numa sexta-feira, achando que o final de semana ia ser bom e passou ali comigo. E deu nisso aí. Então, assim, entrevista às vezes tá indo tudo bem. É um detalhe, você ainda bem que você descobriu que não era a pessoa certa. E ao contrário acontece também. Às Sim. vezes você não dá nada para pessoas, parece que não tem futuro, é meio sem jeito, meio desengonçado, mas você vê que o coração da pessoa é boa. É bom. Aí você fala que é um coração ensinável. E aí o Isso negócio aí. vai, né? É, o negócio vai. Então não pode ter preconceito, não é preconceito racial, preconceito de gênero. Não pode ter preconceito com nenhum tipo de pessoa. Exatamente. Porque às vezes é aquela pessoa que você acredita que não pode não ser nada, ele tá falando baixo, né? Fala meio quietinho, meio introvertido, mas aquela pessoa tem um enorme potencial de crescimento. Né? Muito potencial. Então não pode ter preconceito por ninguém. Tem que ter o conceito, você tem que conversar para entender qual é o conceito que você vai tirar dela. Exatamente. Eu faço dessa forma. Né? É assim também? Tá fazendo? Tá dando certo? Assim, eu tô aprendendo muito, né? Eu todo dia lembro aprende. que você fala assim, você é influente, o influente é mais dominante que influente. Porém, ser dominante é ruim.
Sim. Porque a gente Tem quer que se muitas adaptando. coisas do nosso jeito e tal, tal, tal. Então, assim, hoje eu prefiro desenvolver mais o meu lado influente do que Sim. o dominante. Mas, assim, Rodolfo, as pessoas, né? Hoje eu sempre gostei muito de gente, eu sempre gostei muito de pessoas, né? Uhum. E eu tenho um prazer imenso em ensinar aquilo que eu sei. E quando eu me deparo com pessoas que têm fome de aprendizado, Aí eu ensino aí é até, eu não outra canso. coisa. Eu não canso de Entendeu? ensinar também. Eu fico fissurada em É. pessoas que têm fome de aprendizado. Que a gente pede a Deus Entendeu? todo dia para procurar pessoas que queiram Exatamente. Quando aprender. eu Quando a pessoa quer vou. aprender, tem que, Exatamente. E tem que quando eu vou agradecer fazer e ensinar, seleção né? de pessoas, eu peço para Deus, Senhor, me conecte com a pessoa. Senhor, coloca essa pessoa assim, assim, assim na minha vida. E Sim. tem gente Tem boa. muita Tem gente boa muita no gente. caminho. Assim como o mundo é mau, tem muita gente boa. E o que eu mais Já ouviu falar no falo. Malamém? Malamém? Não. Ah, não. Toda noite eu falo, me livrar do Malamém. Me livrar do Malamém. Mala. Eu quero do Mala, me livrar do Malamém, né? E É traga importante. pessoas boas para perto. Tem que ser todo dia livrar do Malamém. É verdade. Não fala brincando, mas é isso. E todo dia, né? Pedir a Deus É, para chegar pessoas boas. E tem pessoas exatamente. boas, tem que Tem procurar, pessoa, mas tem que tem. ter. É Sempre tem. escasso, mas a gente acha. É, E assim, engraçado que a gente nunca vai achar as pessoas com o mesmo perfil ali. Sempre a empresa ela vai ser composta por pessoas de perfis completamente diferentes. é Tem importante. algumas afinidades, mas completamente E hoje diferentes. você está com 3 clínicas, Sim, 3 unidades, é isso, sim. né? O desafio é encontrar pessoas Hoje é. hoje, O meu né? desafio é O esse. maior desafio é esse. Faltam pessoas boas na empresa ainda. Falta, Faltam com pessoas certeza. boas. Eu acho assim, tem aquela pessoa do vai, entendeu? Aquela pessoa que leva. Sim, Entendeu? Essas pessoas que. são A gente pouquíssimas. fala assim, São raras. eu não sei, nisso eu já te contei essa história. Teve uma vez que até um paciente da unidade lá de Santo Inês, ele era um empresário, não sei ainda de quê, não Sim. lembro. Só que ele foi o paciente que eu fiz o atendimento dele. E aí tava um período de carnaval. E eu cheguei sem maquiagem, né? Normalmente eu chego na clínica sem maquiagem, com a cara amassada e tal, tal, tal. E como eu cheguei cedinho, de mala e tudo, ele que passou na mente dele. Essa daí deve estar vindo do carnaval. Na mente dele passou isso, né? Aham. Essa daí tá vindo do carnaval. Ó, preconceito, já comecei. Olha Preconceito. os 3 segundos, né? Sim. A formação da imagem dele, que eu passei pra ele nos 3 segundos. Sendo que Ó, eu tava normal, eu tava de tem calça e uma frase, blusa, não, né? não posso deixar passar Olha a essa primeira frase. impressão. Não posso deixar passar essa frase. Você só tem uma chance de causar a primeira boa impressão. É verdade. Não tem duas. Né? É forte, é Mas forte. agora eu vou te falar, presta É atenção forte. na história. Eu tive Pra a arrumar isso aí segunda, dá eu trabalho. tive a segunda, eu Você- tive a segunda com essa pessoa, eu Sim. tive, Como é que foi? tá? E aí eu entrei, fui me arrumar, né, obviamente, para poder atender meu paciente e chamei. Postura, né, bom Achou que era outra pessoa. atendimento, não, bom atendimento. Entreguei um trabalho de qualidade, de excelência para ele e tudo. E aí a gente começou a conversar dentro do consultório. Né? Ele falou um pouco da vida dele, eu falei um pouco também da minha rotina, de onde eu estava vindo, né? Sim. E aí nisso, eu tive a oportunidade de atender ele uma segunda vez para fazer um outro procedimento, né? Nessa segunda vez, Aí, ele me chamou para montar uma clínica aí tá vendo? e ele entrar como investidor, baseado no que a gente tinha conversado. Tá vendo? E ele ser um investidor dentro de um negócio. Uhum. Porque eu não vendi clínica. Eu vendi o meu potencial A de entrega imagem. para ele. É, a imagem. Entendeu? E aí, A Rodolfo, gente se vende todo dia, a nossa imagem é vendida diariamente. só que aí tem um porém. Eu falei, não, moço, eu vou conversar. Eu vou pensar. Vou pensar. E eu, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu entro nesse negócio e eu sempre quis muito ter um negócio em Bacabal, né? Uhum. Eu entro nesse negócio, eu vou, e ele me chamou para montar lá. E aí eu falei, eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Eu fiquei nisso uns 3 dias. Ele mandava mensagem para mim, e aí, decidiu? E aí, o que que tu pensou? E tal, tal. Terceiro dia eu falei com ele, e aí eu falei assim, olha, não tem como. Não tem como eu pegar o seu dinheiro e não entregar o resultado que você quer. Porque a clínica, eu garanto de montar, só que você é investidor. E eu falei assim para ele, você é Quero dinheiro. investidor
O seu foco não vai ser o modelo de negócio. O seu foco vai ser querer o retorno sobre o seu Quanto que investimento. vai... Entendeu? E hoje eu não tenho gente para montar esse negócio. Se eu tivesse gente, eu entraria Era outra contigo. coisa. E é o que eu falo, clínica é gente. Eu falo sociedade, é só com quem a gente tem afinidade. Tem que ter Pois é. afinidade. Tem que ter coisas em comum, tipo religião, coisa em comum, Sim. família. Tem que ter os valores em comum. Hoje eu vejo Sim. só dessa forma. Sem Sim. valores em comum, Não você vai. não funciona. E assim, foi tiro e queda, e fez muito sentido, mas eu passei um bom tempo, eu não agi, eu nunca consegui agir por impulso. Eu disse, então, você fala uma coisa pra mim aqui, tô dentro, eu nunca consegui agir dessa forma. E foi dito certo. 3 dias pensando, vou, não vou, mas como é que eu vou fazer? Eu cheguei a olhar até a rua, bairro, tudo, sem nem pisar lá na cidade toda. Mas assim, Bom. cadê a gente? É. Cadê a Pessoas pessoa? boas pra Entendeu? falar Então não é diariamente. não é como é que eu vou botar uma marca no lugar, sendo que a marca é forte, tem um nome forte e tudo, para poder ser queimada naquela cidade. Não, aí é um problema. Eu não penso é um problema. dessa forma. Então eu sempre agi dessa forma, entendeu? Sim. Eu vou investir? Bora investir. Vou crescer, isso aí é inevitável. Dá pra ver Entendeu? que você quer crescer e quer crescer muito ainda. Sim. Hoje você tem 3 franquias da empresa, Dentibras. Sim. Tá crescendo, vai querer montar mais negócio sim. Sim. Não vou perguntar onde, porque cada um tem seu segredo, né? Onde alguém vai antes É é verdade. o segredo do negócio. Assim, como é que você, não falando do seu futuro, como é que Eu você não vê tenho concorrência não, tá? como é que você vê o futuro da odontologia? Porque o seu futuro, assim, você vê crescendo, mas o futuro da odontologia num contexto. Como é que você vê a odontologia daqui a 5 anos, daqui a uns 10 anos? Como é que ela vai estar? Olha, sinceramente, eu vejo a odontologia daqui 10 anos, as pessoas, como eu já te falei, hoje já mudou muito a visão de negócio. Muda demais, todo dia muda. Todo tempo está oscilando essa visão de negócio. Mas daqui a 10 anos, eu vejo mais as clínicas tecnológicas. Hoje não estão. A maioria das clínicas não estão. Não estou falando só no setor da Dentibras, não. Estou falando disso. Falta eu estou muita falando no tecnologia. geral, né? Que vão se manter no mercado mesmo aqueles que estão organizados, porque nós temos E tecnologia? Só tecnologia? Não, doutor, não tô. Investimento em tecnologia, odontologia, eu vejo que. Formular novamente. O que eu vejo futuramente é que o que vão se manter no mercado, né? Que são as clínicas que estão mais tecnológicas, Certo. entendeu? Bem mais estruturadas e organizadas. Por quê? Porque o nosso perfil de paciente, ele mudou muito. Nesse próximo ano, quem não estiver organizado tributariamente, eu acho que não vai ficar. Já não fica. Já não vai ficar. Não, isso, é isso que eu... Já foi. O setor tributário já vai é. tirar uma porcentagem grande aí do negócio, né? Exatamente. O negócio vai ser feio para muita gente aí. Mas, eu acredito assim, que vai, tomara que não, né? Tomara que dê certo essa daí pra todo foi mundo. boa. Essa pergunta assim de visão daqui 10 anos da odontologia. Tem que pensar todo dia. Tem que pensar todo dia. Todo dia, tem mudança. Mas assim, eu sei como que eu quero estar, né? E assim, daqui 10 anos, mesmo meu foco, eu vou estar com 43 anos e eu quero ser referência em cirurgia estética, né? E eu quero essa parte, eu me vejo nessa parte atuando. Ela é uma coisa assim que me dá um frio na barriga, me dá muito medo ainda. Porque tem uma responsabilidade muito grande. É enorme. Né? É tal quando o preenchimento ele explodiu, boom, né? Eu não cresci muito os meus olhos. Né? Não gerou muito aquele frio na minha barriga. Agora, em relação à cirurgia estética, sim. É algo que realmente eu gosto, é algo que realmente eu me identifico, aquela que veio com o frio na barriga. Vai crescer muito aí, né? Tudo novo, né? Muita coisa nova, né? Você vê que tem chance de voltar a cirurgia estética, não ser mais da odontologia? Não. Não tem mais como, né? Não tem como, porque já foi, nós estudamos isso. Na faculdade é literalmente isso. O começo ali é cabeça e pescoço. Anatomia geral, anatomia cabeça e pescoço. A gente é a vida toda lidando aqui cabeça e pescoço. Se a gente faz uma extração errada, né? Tem uma complicação de extração, vai descer aqui.
Pode causar... Descer não, gente, desculpa. Causar... Tem que falar um popular, porque não é só Isso, para dentista. exatamente, mas causa infecção, né, no É. paciente. A gente tem que saber onde está atuando aquela Tem muitos infecção, leigos na saúde, que é como normal. agir diante daquilo ali, como tranquilizar o meu paciente. Então, assim, às vezes a gente fala, mas é só um dente. Não é, nunca foi só um dente. Porque se fosse só para arrancar um dente, a gente não passava 5 anos estudando. O Beto Carreiro mesmo, ele morreu de endocardite Entendeu? bacteriana causada a um dente que ele fez, acho que um canal, uma extração. Exato. Né? Uma dente famosa, né? Então, E a acontece. gente, como Ele fala, profissional... é só um dente, né? Só um dente. Beto E Carreiro aí não, por causa que tá, só um dente, Rodolfo. né? Só por causa de um canal. E aí que tá, o que eu falo para as pessoas que estão chegando, que eu vejo assim, que eu ensino aquele conteúdo para ela e eu sou firme. Eu não consigo ser uma mulher doce. Eu não consigo, eu prefiro ser firme aqui com a pessoa, entendeu? Tem um E ela momento, tem um entender que momento. ela tem uma pessoa. Não, eu sou firme mesmo Sim. no que eu converso. Eu sou muito gente boa com os colaboradores. Então, tem um mas momento assim, de ser firme, isso, um momento de ser disposto, isso, né? mas assim, eu sou muito firme com os dentistas e com todo mundo da unidade. Uhum. Porque eu vejo que quando eu ensino e aquela pessoa não pratica aquilo que eu ensinei, aquilo ali não me dá nem vontade de estar ensinando ela. E eu chego para ela e eu pergunto. Eu faço a seguinte pergunta para ela. Você quer ser uma profissional de renome, uma profissional que as pessoas respeitada, que as pessoas querem ser atendida por você, ou você quer ser só mais um profissional frustrado que só sabe arrancar dente e isso? O que você quer realmente? Aí muitas pessoas nem sabem responder, não tá perdida, mas uma hora se encontra. Eu sou firme, eu não falo com a voz docinha. Sim. Eu prefiro que ela olhe pra mim e veja, não, essa daqui ela tá me cobrando, porque se eu tivesse tido essas pessoas aqui, que me tivesse pegado na minha mão desse jeito e me cobrado desse jeito, eu não tinha perdido 3 anos, não, porque eu falo que 3 anos muito tempo. Pra mim foi perda de tempo. Muito tempo. Entendeu? Eu tenho uma orçamentista que eu entrei na faculdade com 16 anos, aí eu me matriculei com 16, entrei com 17, me formei com 21. Talvez essa é uma diferença grande que eu tenho de também ter me feito muito com trabalho. 21. Ter feito muito trabalho e foi acertando, né? Sim. Acertando. Uns errinhos daqui e dali, mas vai acertando. Vai acertando. Quanto mais rápido acertar, melhor. Exatamente. Quanto mais rápido corrigir o erro. Você ainda tem energia, que você tá nova, você tem muita energia para queimar, anos e anos para queimar. Você perdeu 5 anos da sua juventude de queimar. Exatamente. Produzindo. Né? E o que eu falo, gente, vocês estão com uma oportunidade de ouro, porque você tem um gestor que quer te ensinar, você tem um gestor que, e se for assim, eu sou esse tipo de pessoa. E não paga nada, né? Que se eu tiver que pegar na mão, eu vou lá e pego, ensina aquela pessoa. Mas, cara, retribui. Não Sim. que eu vá esperar que tu retribua, mas, cara, executa aquilo que eu tô ensinando. E sabe que eu fico indignada, cara? Eu tô bem aqui conversando. Digamos que eu tô bem aqui conversando com o dentista, né? E de fato eu tô, mas na clínica. Digo, eu tô conversando aqui. Eu passo aqui, eu falo, cara, é assim, então ensino tudo para a pessoa. Aí eu saio da sala. Aí fica no celular. Aí ele entendeu. Desliga a luz e fica no celular. O feed infinito. Cara, isso tá matando. A gente fala, tá matando só criança? Não. As pessoas estão numa inércia total. As pessoas não estão mais com aquela sede de crescimento. E quando eu me pego numa mesma situação que essa, eu já... Então, mas desde no Instagram, o geral, redes sociais, na internet em si. No geral. Quando você coloca lá tudo, você tem o nome e o sobrenome, não? Usuário. Não, como assim? Quando você vai digitar qualquer coisa, tem que ter o e-mail e o usuário. Sim, nome sim. É usuário e senha. É usuário e senha. Usuário e senha, não é? Sim. O nome é o usuário. E a senha depois. Sim. O que é usuário sem ser vício que você conhece? Sem ser um vício. Usuário de drogas, usuário de bebida. O que é usuário que não é um vício? Então, tudo que tem usuário é uma coisa ruim. Eu sou usuário de dinheiro, eu sou viciada em ganhar dinheiro. Mas assim, não é sem querer, é intencional. Tudo é intencional. Senhora! Inclusive, quando vem a internet colocar usuário, é intencional. Sim. É um vício, tá? E o pessoal acha que é bobagem, mas é um vício. Gente, peguem esse vício de ganhar dinheiro, é bom. Você põe lá nome, e-mail, tudo, é um usuário. E o usuário é uma coisa ruim. Isso é intencional há muito tempo. E o pessoal acha que é bobagem, mas não é. Não, é verdade. Né? Então, fez muito sentido. O problema é esse aí. Mas tá bom.
fazer mais uma pergunta. Inteligência artificial, como é que está isso no nosso ramo de atividade? Você utiliza isso para alguma coisa? Como está utilizando? Já não é nem novidade mais, é uma necessidade. Não né? é. Ela ali, ela literalmente é minha assessora de trabalho, é minha assistente pessoal. Então, não é com que tudo eu vou perguntar para ela, mas ela ajuda muito. E é o que eu falo, a inteligência artificial, ela tá para te assistir, ela vai te dar a assistência que você precisa. Então, às vezes tu perdia muito tempo fazendo um roteiro de um vídeo, né? E o empresário é assim, ele tem que otimizar o tempo dele para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Então, o tempo que eu perdia 3 anos atrás para poder fazer um roteiro de um vídeo, chegava moto de gente, eu nem fazia esse roteiro. Entendeu? Hoje não. Faz roteiro tal. Pego o roteiro, coloco no teleprompter, faço o vídeo ali rapidinho, já envio para o setor de edição, acabou. Sim. Então, assim, facilita muito. Me dá um checklist para fazer isso e isso. Então, assim, agora o problema não é a IA, porque ela vai te dar assistência. O problema é quem está usando a IA. Porque às vezes ele pega aquele. Não é nem o saber usar, é não executar o que ela está te ensinando. O problema está na execução. Também. Ainda continua sendo pessoas, encontrar pessoas. Exatamente. Então, assim, eu não quero IA para estar mandando em mim. Eu quero IA para ela só me assistir. Ela me dá uma ideia ali, aquela ideia eu vou lá e aplique. O que vai diferenciar... Dá para melhorar, né? Exatamente. O que vai diferenciar aquelas pessoas que têm aquele bom engajamento, que têm aquele bom desenvolvimento, né, usando uma inteligência artificial como assistente, é a execução. Porque hoje a IA, todo mundo tem acessibilidade a ela. Sim. Mas quem é que está executando? Ou quem é aquele que só pega e guarda? Ou é aquele que pega e vai lá e executa o que ela ensina? O que ela te orienta ali no momento? Sim. Entendeu? Cada dia mudando mais. Aí tem inteligência artificial para mídias sociais, para uma paciente, para criar vídeos. Tudo. E também para o atendimento, né? Tem respostas rápidas, respostas automáticas, assim, também existe também, né? Eu vejo facilidade. Então, muita facilidade. Muita facilidade. O caminho é esse. Bom. Dá para viver sem hoje em dia? A gente já viveu, né? Mas, assim, viver, a gente vai viver. Como assim? O negócio consegue, empresarialmente, vai conseguir viver sem inteligência artificial hoje? Ou daqui a alguns anos? Não, daqui a alguns anos talvez não. Hoje ainda consegue? Hoje ainda consegue, mas daqui a alguns anos não. Você conseguiria? Conseguiria sim, mas assim, daqui a alguns anos não, porque se a gente pensar, se a gente pegar as pessoas de hoje, né, elas estamos começando aqui, né, IA tem o quê? 3 anos. Então a gente está começando na IA. A IA está antes da gente nascer, né? Isso. Para nós, né, para o ser humano comum, né? Isso, mas daqui daqui 10 anos não, nenhum negócio vai conseguir sobreviver. Por quê? Porque até as pessoas em si, né, elas já vão crescer. Hoje, por exemplo, uma recepcionista que vai trabalhar com a gente daqui 10 anos, hoje ela tem 10 anos de idade, então ela... 8. Isso, 8 anos de idade. Então, assim, daqui quando ela tiver com 18 anos de idade, ela não... Muitas coisas que a gente faz hoje, o que é isso? O que é isso? Vai questionar. Lógico, então, assim, lógico. Ela já vai crescer nisso. Então, não tem como o negócio se manter futuramente sem Bacana. Ó, infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim aqui, doutora. Foi muito bom conversar com você. Nós podemos conversar mais 5 horas, que eu sei que a gente não vai parar. Mas, o podcast nosso é essa média de 40 minutos, 1 hora e pouco, né? Sim. Não dá pra passar disso. Estamos tendo nossa conversa aí. Foi muito bom conversar com você. O que eu ia pedir para você agora, olhando para a câmera, para a sua câmera ali. Sim. Dá uma dica de milhões aí para os alunos que estão entrando no ramo da odontologia ainda, para o recém-formado que não se encontrou, como você no início, não tinha se encontrado, né? E para quem já está há um tempo no mercado e quer se readequar, quer encaixar, quer se realocar, quer estar meio deslocado no mercado. Dá uma dica de milhões para essas pessoas aí, como se encaixar no mercado da odontologia hoje. Eu não tenho uma dica de milhões. De bilhões. Não. Mas eu tenho a dica, né, que... a dica que eu vou dar é a básica da básica da básica. É estudar e aplicar. Não tem como.
Eu posso falar 1000 palavras Tem que agir. bonitas. Mas eu estudei muito, estou estudando Não, bastante, mas tem que agir não, não, também. não, 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 não é isso, né, nem nesse ponto que eu tô puxando, mas é porque os dentistas hoje chegam, né, muitos falam, ah, tá formando com o chat. É. Mas assim, você tem que estudar de fato, agir de fato, e saber ali o que você realmente quer e ir atrás do seu sonho. Você tem que ter aquela inquietação dentro de você, não se acomodar nunca, porque quanto mais tu se acomoda, mais as pessoas elas vão estar determinando o que você vai estar fazendo ali na tua vida. Aí quem é que vai ser o dono da sua vida? É você que vai ser ou as pessoas que vão ditar o que você tem que fazer ou não fazer? Então assim, tenho essa fome de crescimento. Não, é o que eu sempre falo, não tenho fome para reconhecimento. Ah, eu fiz isso e fulano não reconheceu o que eu fiz. Não, não é isso que eu tô falando. Você realmente tenha vontade de crescimento e sem esperar a aprovação, sem esperar o reconhecimento de quem está do teu lado, porque não vai te reconhecer. Mas uma coisa é certa, você vai agindo, 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 o reconhecimento ele vai bater e vai vir de pessoas que você menos espera, mas não trabalhe e nunca trabalhe querendo o reconhecimento de alguém. Trabalhe porque você quer crescer, porque você quer desenvolver, porque você diariamente vai competir com você mesmo. Não é com fulano, com Beltrano que está do seu lado. Não, o seu maior competidor é você mesmo, porque você tem que competir com sua vontade de querer dormir mais um pouco, você tem que competir com sua vontade de querer comer mais um pouco, você tem que competir com sua vontade de querer estar no celular, do que ao invés de querer estar lendo um livro para poder despertar a sua mente. Você vai querer ficar assistindo séries e séries e séries, esperar horas e horas e horas, ao invés de colocar um tênis e fazer uma atividade física. É isso que você vai querer fazer. Então não existe um competidor hoje maior do que você mesmo, do que você lutar com as comodidades que o mundo ofereceu para você. Então, tenha essa vontade interna de querer crescer, de querer fazer uma vida diferente para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta. Porque é aí sim que vai ter, aí que vai estar morando o seu diferencial, tá? A dica que eu tenho é essa, então estude diariamente e aplique diariamente aquilo que você estudou. Só isso. E não espere reconhecimento, né? Não Que espere você falou. reconhecimento, ninguém vai. Se Gente, você esperar reconhecimento, você vai chorar por não ter reconhecimento. não vai. Então é melhor não esperar e chorar de alegria porque Isso, reconhecer. É melhor não esperar e exatamente. chorar de alegria. Exatamente. Né? É isso. Doutora, muito obrigado. Meus parabéns aí pela nossa conversa. Foi Obrigada. ótima a conversa. Fico muito feliz, viu? E infelizmente acabou. Muito obrigado aí. Até a próxima. Tá bom? Obrigada, Obrigado. doutor. Pessoal, estamos encerrando mais uma conversa de milhões com a doutora Érica Oliveira. Muito obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.